Vamos falar agora de educação. A deputada estadual, professora Bebel, ela fala para a gente sobre o abono Fundeb. A gente vem acompanhando essa situação, né, do abono e reportando aqui para a categoria da educação. E a Bebel tem mais novidades referentes a isso. Vamos ver. No dia 1º de dezembro, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado o abono Fundeb. A presidenta da APEUESP, professora Bebel, acompanhou todo o processo. Hoje, finalmente, o PL 37 foi aprovado, contudo na forma de abono. E nós discordamos disso, que a gente queria que fosse na forma de política salarial, porque é isto que valoriza, os salários, que vai incorporando no salário base e se aposenta com salário digno e se estende também para os professores aposentados e também os pensionistas. Mas o governo optou exatamente por abono para excluir aposentados e pensionistas. E nós vamos ter que fazer uma luta, porque não é justo que aposentados e pensionistas fiquem, além de contribuir, o que contribuíram no passado, ainda tenham que contribuir como estão contribuindo até o presente momento. Isso é uma injustiça e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem que devolver esses salários para os professores, aposentados e pensionistas. A professora Bebel lutou para que o benefício fosse estendido a todos os profissionais de educação, como manda a lei. Mas quanto ao PL 37, o meu mandato, fez emendas de tudo quanto é forma. Fizemos substitutivo também. Fizemos emendas, inclusive, do sindicato AFUSE, pedindo para que pelo menos o abono fosse estendido para os funcionários, que é do QSE, né, e o quadro de apoio. Enfim, por quê? Porque como o Fundeb é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação, e esta concepção nós ganhamos nos planos nacional e estadual da educação. Que são profissionais? São todos, quem são os profissionais? São todos os que atuam no espaço escolar. Portanto, o funcionário também é educador. E nós lutamos também pelos funcionários de escolas. Aliás, não é de hoje. E eu não luto individualmente, eu luto junto com a APEUESP e também com a FUSE, que é o sindicato dos funcionários de escola. Não tem deputado que fez sozinho, emenda, atendendo os funcionários de escola. Eu fiz e a minha bancada todinha fez, como outras bancadas fizeram. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com certas falas que saem, que é deselegante. E nós somos educadores e todos lá votaram favorável ao PL 37, o que indica que a maturidade de quem faz parte de uma casa de leis é trabalhar com seus pares para conseguir benefício para todos, que é o que eu quero conseguir com relação aos aposentados e pensionistas. Porque eu não engulo o que foi feito por essa época, porque eu fui a única deputada que lutou antes da votação e que dizia que haveria um processo de desaposentação. A minha equipe já colocou isso várias vezes, mostrando essa fala minha. Portanto, eu falo com a tranquilidade de quem lutou antes, durante e está lutando para os professores da ativa, para que tenham valorização profissional na forma de reajuste, para que seja igual para todos. Para ativa, categoria O, aposentados, pensionistas, efetivos e não efetivos. Essa é a minha luta. E olha, a POS também abriu uma discussão sobre gestão de escola pública durante a pandemia, do qual vivemos ainda. Vamos acompanhar, vai lá. O Brasil investiu muito pouco na melhoria da escola pública durante a pandemia. Durante o webinário promovido pela CNTE, a professora Dilné Espíndola, especialista em políticas públicas de educação, destacou esse fato. Um outro movimento
movimento que nós também temos percebido, eu não sei se a gente precisa problematizar isso, mas há uma migração de matrículas das redes privadas de ensino para as redes públicas. Quando a gente olha isso em contexto federativo, ainda que a gente não tenha conseguido esses dados em termos de conjunto, não é? Mas em contexto federativo, a gente vê os movimentos nos estados e nos municípios, numa escola que também, não é, nesse contexto de descentralização da política educacional, com redes de ensino que tiveram aí praticamente 2 anos para preparar a arquitetura, o plano físico da escola para o contexto da pandemia, e não fizeram isso. Claro que isso não é tudo, mas isso explica também porque o Brasil foi um dos poucos países, não é, segundo dados internacionais aí, que não gastou aqueles recursos que estariam alocados para a educação no período pandêmico, né? Ou um dos poucos países que gastou menos no momento que uma educação com qualidade, que precisa observar um novo protocolo de biossegurança para garantir a vida de todo mundo, esses recursos não foram disponibilizados de forma suficiente, né? Você pode assistir a este debate na íntegra no portal da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Vamos falar também sobre carga horária, né? E salário de professores. Aliás, a gente sempre fala, né? O salário no Brasil é muito defasado. O dos professores é muito defasado. O professor devia ganhar muito mais desse valor que é pago aos professores. Eu falo isso porque o DIEESE, que é uma base de cálculo muito interessante, ele fala que o salário mínimo, né, teria que ser para o brasileiro viver adequadamente, poder viver bem, né? Bem, não, mas adequadamente. O salário mínimo devia ser o valor de R$6.000. E claro que isso não é diferente para os professores também. Carga horária, muito pesado, né? A carga horária dos professores. E o salário também não condiz. Devia ganhar muito mais, porque é através do aprendizado, através da figura do professor, da professora, que a gente desperta para as nossas profissões. Infelizmente, no Brasil a coisa não é muito assim não. Mas a POS também abriu uma discussão sobre isso. Vamos acompanhar. Um estudo da Fundação Carlos Chagas mostra que os docentes dos anos finais do ensino fundamental no Brasil acumulam mais trabalho do que nos Estados Unidos, França e Japão. O relatório registra que ao menos 20% dos professores brasileiros que trabalham com o ensino fundamental lecionam em mais de uma escola de forma simultânea. Nós conversamos com a pesquisadora responsável para saber por que isso acontece e quais os impactos disso na qualidade do ensino. O que os resultados da nossa pesquisa indicam, na verdade, é que os professores brasileiros que atuam nos anos finais, né, do ensino fundamental, eles têm, em média, um maior volume de trabalho do que os colegas dos Estados Unidos, da França e do Japão. Em especial, se a gente considerar aspectos como, por exemplo, o número de turmas e o número total de alunos por professor. Então, em termos de horas, eles não trabalham mais do que os professores desses países. Quem trabalha mais são os professores japoneses, tem a maior média de todos os países da Thales, que é essa pesquisa que a gente usa como base, mas os professores brasileiros, então, eles têm mais turmas e número total de alunos, maior número total de alunos por professor. E aí são vários fatores que, de alguma forma, contribuem para esses resultados. Mas na pesquisa a gente destaca a forma de contratação e as atribuições que são definidas para os professores no Brasil, né, que elas têm diferenças expressivas para desses outros 3 países. E, assim, em linhas bem gerais, né, enquanto nos Estados Unidos, na França e no Japão, eles contratam os professores prioritariamente em tempo integral e para atuar em uma escola só, assumindo, além, né, das aulas, algumas outras responsabilidades junto à comunidade escolar, com um tempo reservado para isso. Já no Brasil,
né, os nossos professores são contratados majoritariamente em tempo parcial e para uma ou mais escolas, né, além de não ser comum que eles assumam esse tipo de responsabilidade extra-aula, como coordenar uma turma, uma disciplina, fazer atividades extracurriculares, e eles têm menos tempo fora de sala de aula também. Então, essas são as principais diferenças que a gente encontrou e que vão se refletir, né, nessas diferenças também em relação ao volume de trabalho dos professores. Mas o que a gente pode dizer é que quando a gente identifica que os professores brasileiros gastam uma proporção maior do seu tempo de trabalho dentro da sala de aula e que eles atuam com um número maior de alunos, né, em média, isso significa que eles vão ter menos tempo disponível para planejar, para corrigir tarefas, para colaborar com os outros colegas na escola, enfim, com essas outras atividades que os professores já têm, nessas demandas que eles possuem, e também vai indicar que a atenção que eles podem dedicar a cada aluno individualmente vai ser menor. Então, a gente consegue ter alguns indicativos por aí, né? A PUESP no programa Piracicaba agora. Pois não, Maria? E vamos falar também, Neto, da festa de Natal das crianças do Parque Piracicaba, da Balbo, que a PUESP também está apoiando. Foi realizada nesse último domingo, dia 12 de dezembro, que foi justamente uma parceria envolvendo a diretoria do Centro Comunitário do bairro e a subsede de Piracicaba, aqui da APUESP. E o mandato popular da deputada estadual, professora Bebel, que reuniu mais de 400 participantes. A festa foi realizada no Centro Comunitário e garantiu brincadeiras para a garotada, com balão pula-pula, cama elástica, pintura, além de cachorro-quente, pipoca, refrigerante, e teve até a presença do Papai Noel, que fez a entrega de presentes que foram arrecadados na campanha realizada pelo Centro Comunitário e também pela subsede da APUESP. O presidente do Centro Comunitário agradeceu a todos os envolvidos, especialmente a deputada Bebel, pelo carinho com as crianças que tiveram um dia muito especial. Ele disse em nota: sem dúvida foi uma grande alegria para a nossa criançada, que ganhou bolo e até brinquedo, fruto dessa importante parceria que conseguimos realizar. A deputada professora Bebel, que é presidenta da APUESP, destaca que um dos objetivos da entidade também é desenvolver ações sociais. Ela destaca: fomos procurados pelo Centro Comunitário e fizemos essa importante parceria de arrecadação de brinquedos e produtos que ajudariam a garantir este dia especial à criançada do bairro lá da Balbo. Parabéns ao projeto, né, do Centro Comunitário, parabéns à PUESP por apoiar. E a gente sabe, né, uma situação como essa, um dia como esse, transforma, pode tocar as crianças de uma maneira muito, muito, muito importante, né? Eu sou super a favor de projetos como esse, mas, Neto, é um dia só para as crianças. Sim, mas é um dia como esse que pode transformar. A criança fica ali de uma maneira muito alegre, muito feliz, trazendo alegria para as crianças, a diversão, e com isso você pode transformar, sim. Eu, participando de vários projetos sociais, eu sei que um dia com essa diferença na vida das crianças muda completamente. Me lembro quando criança, morava na Coab 1, Itaquera, Coab 1, morei quando criança na Coab 1, e em um determinado momento ali, na Coab 1, houve uma ação social também, voltada ali para os apartamentos, né, na Coab 1, e eu me lembro até hoje com muito carinho, marcou a minha vida, assim, um dia de muita alegria, de confraternização. Então isso é muito legal, tem que acontecer cada vez mais. Tem que ter tudo para as crianças, toda assistência, toda a educação, todos os projetos, e tem que ter projetos também que leve a diversão, a entrega de presentes, e nessa época do ano, mais do que nunca, isso tem que acontecer.